Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Não se esqueça de se inscrever para nos ajudar a divulgar estes conteúdos. Bom, hoje gostaria de conversar a respeito de algumas experiências ou experiências mesmo na área mediúnica de contato com chamados locais assombrados. Eu lembro que uma vez uma amiga falou que numa cidade do interior daqui de Alagoas, em uma residência estavam ocorrendo fenômenos de materialização ou de efeitos físicos, não de materialização propriamente dita, de efeitos físicos. Pedras eram jogadas e a casa estava quase destruída, cheia de buracos, porque eram pedras de um certo volume, que eram jogadas do nada e batiam na parede, dentro e fora da casa. Então ela estava cheia de buracos, né? E de repente a areia começava a borbulhar, né, subindo como se fosse uma fonte de água que borbulha e ela vai saindo do terreno. Então isso ocorria com a areia, né? E aí ela contou que foram chamados religiosos lá, né, para benzer a casa ou para orar, né? E algumas vezes, em duas ocasiões, os fenômenos aconteceram, as pedras começaram a ser jogadas e os religiosos saíram correndo de lá, né, com medo dos fenômenos, né, ou de uma pedra daquela bater neles, né. E aí nós fomos lá, era uma casa humilde, o pessoal de um nível social humilde também, né? E apavorados com aquilo dali, né? Não estavam mais nem morando na casa, tinham se transferido para a residência de familiares e estavam querendo ajuda, né? E aí a gente foi, a casa estava aos pedaços, realmente, aos pedaços que eu digo, cheia de buracos nas paredes. Na hora que a gente estava lá, não ocorreu nada, né? Nenhum tipo de fenômeno. O terreno, digamos assim, não se moveu, né? Não houve aquele fluxo de areia, pedras não foram jogadas, nada de diferente. Mas uma das pessoas, que era uma sensitiva que estava conosco, ela sentiu como se tivessem ali pessoas com raiva, né? Mas foi somente isso. E aí conversamos com o pessoal, voltamos e na nossa reunião mediúnica fizemos uma irradiação para aquela família, pensamos no local, na casa também. Nesta reunião não ocorreu nada, mas na seguinte, que nós fizemos também a irradiação, compareceu um espírito com muita raiva, dizendo-se inimigo de alguém daquela família, de duas pessoas daquela família que tinham lhe feito muito mal em uma existência anterior e que estava ali se vingando e que não ia deixá-los em paz, né? E que sabia que eles se mudaram, mas eles estavam tentando encontrar uma maneira de continuar produzindo os efeitos mesmo no outro local para onde eles se mudaram, né? E aí a gente foi conversando, reunião após reunião, até que eles desistiram, né, daquela missão ingrata, a vingança, e foram auxiliados. E aí a informação que a gente teve é que a partir do segundo encontro com esses espíritos, não ocorreu mais nada lá na residência, né? Ou seja, não era nada demoníaco, não era nada de espíritos malévolos,
eram pessoas, né? Seres humanos fora do corpo, com uma carga de raiva intensa, aproveitando a existência lá entre os familiares, provavelmente dois adolescentes, com mediunidade de efeitos físicos, para produzir aqueles fenômenos com o objetivo de perturbá-los, incutir medo e, através do medo, executar a vingança que eles desejavam. Mas, felizmente, né, foram sensíveis ao diálogo e terminaram concordando em se afastar, e aí foram recebidos, foram auxiliados. O outro eu não participei, mas um amigo, ele me contou, né, que ele foi convidado a ir a uma escola em Maceió, porque lá toda noite aconteciam fenômenos estranhos, como se tivesse alguma coisa assombrando o local, né? E a tal ponto que o vigia não entrava mais na escola de jeito nenhum, ele ficava do lado de fora, mas entrar nada, porque coisas se moviam, pancadas ocorriam, pés que se arrastavam, gemidos, né? Barulhos desse tipo, né, ocorriam lá. E aí ele pediu permissão, a diretoria da escola permitiu, e ele passou com a equipe lá do Centro Espírita uma noite. Levaram câmeras, né? Eles se prepararam para poder documentar. E aí levaram objetos pequenos, carrinhos, etc., algumas coisas que eles deixaram lá para poder ver se o fenômeno ocorria. E chegando lá à noite, eles fizeram uma evocação, né, acreditando que era algum espírito ou espíritos que estavam produzindo os fenômenos e solicitando que, se fosse da vontade deles, que eles demonstrassem estar ali presentes. E aí, daí a pouco, uma pancada seca se ouviu, né? Ele disse, bom, pode ter sido alguma coisa lá fora. As luzes estavam bem atenuadas, né? Bem atenuadas. E eles foram com uma câmera preparada para isso, né? E aí, depois dessa pancada, eles escutaram como que passos, passadas, né, naquele corredor onde eles estavam. E daí a pouco uma porta se abriu. E aí eles foram olhar e disseram, bom, pode ter sido o vento. Não tinha uma janela aberta, mas pode ter sido o vento. E eles estavam filmando isso, né? E aí depois uma outra porta. E outros ruídos, outros sons começaram a acontecer. Até que eles viram, né, um objeto, que agora eu não lembro qual foi, porque isso já tem uns 25 anos ou mais, talvez até mais do que isso, né, que aconteceu. E aí um objeto foi lançado. Como havia uma médium entre eles resolveram evocar aquele ser, para ver se ele se comunicava por intermédio da médium. E aí foi o que ocorreu, né? E veio a comunicação de um espírito, né, que disse que era ele quem produzia aquilo, que não havia nenhum outro, era somente ele, e que fazia isso, né? Ele relatou ter sido um funcionário daquela escola que tinha sido injustiçado e, por conta dessa injustiça, havia entrado em depressão, havia adoecido e falecido, e que estava lá, né, com um propósito de perturbar mesmo, né, para fazer com que as coisas não andassem bem lá, né? Porque a ação dele, né, eu esqueci de dizer, não era somente nesses ruídos, nesses sons que aconteciam principalmente à noite, mas não somente. Ocorriam outras coisas também na secretaria, na sala de diretoria, né, dessa escola. E aí foram conversando com ele,
Até que ele se convenceu que não era uma boa para ele mesmo estar ali, estava perdendo tempo, né? Porque aquelas pessoas não eram mais nem as mesmas de quando ele fora funcionário, porque já fazia um bom tempo isso daí, e ele estava perdendo tempo. E aí ele concordou, né? E foi ajudado, né? Foi levado para receber a ajuda que ele precisava. Então, são dois episódios que eu estou relatando de ações dos espíritos sobre o mundo físico. É óbvio que em todas duas há necessidade de um médium de efeito físico por perto. Não precisa ser no local, pode ser na vizinhança, né? Que o médium esteja presente e possibilite esse tipo de ação, né? A gente encontra muito isso nos anais da metapsíquica, nos relatos do início do Espiritismo, né? O Kardec mesmo, ele entrou em contato com os fenômenos através das mesas girantes, mesas que se moviam e respondiam às perguntas. Claro que não eram as mesas. Ele foi percebendo que havia por trás daquele fenômeno inteligências se manifestando, inteligências muitas vezes de um nível mais alto e de cultura maior do que a dos participantes daquelas reuniões, que eram chamadas reuniões das mesas girantes. Depois isso foi deixado de lado, né? Mas houve um período em que muita reunião de materialização de efeitos físicos foram feitas. Depois foi se perdendo o interesse, porque a psicografia e a psicofonia foram se sobressaindo como recursos de ensinamento e de intercâmbio, e estas terminaram prevalecendo. Mas ainda existe aqui e acolá reuniões de efeitos físicos, de materialização, né? Isso não acabou por completo, né? Então, são fenômenos que vêm comprovar, né, que a vida ela não está restrita a esta dimensão, ela é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E que os seres dessas outras dimensões, eles podem agir sobre a nossa dimensão. Mas para agir sobre esta dimensão, eles precisam do concurso de um intermediário, que são os médiuns, né, que fornecem a energia, o ectoplasma, para que eles consigam atuar sobre a matéria, porque de forma direta eles não conseguem, porque são dimensões diferentes. Então eles têm que ter um elemento intermediário para que consigam atuar sobre aqui. Então o elemento intermediário, no caso dos fenômenos físicos, é fornecido pelo médium ou pelos médiums de efeitos físicos. E atuando sobre os médiuns através da psicofonia e da psicografia, eles conseguem conversar com a gente, mandar mensagens, interagir com a gente, nos trazendo esse conhecimento que nos possibilita perceber o quanto a vida é imensa. Um grande abraço a todos e até o próximo.